Olá, piratas do Novo Mundo, eu sou o Day, sejam bem-vindos a Nishounen Plus! Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de One Piece aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre os poderes da Gomu Gomu no Mi do Luffy. Recentemente eu recebi um comentário bem interessante que falava sobre o Luffy já ter despertado os poderes da sua fruta, só que nem mesmo ele teria notado que isso aconteceu. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre isso e explicar como tudo teria acontecido. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o seu likezão no vídeo, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, a gente sabe que o Luffy se tornou uma das pessoas mais importantes de todo mundo de One Piece e isso em um pequeno período de tempo, apenas 2 anos. Onde desde o momento em que ele se tornou um pirata, o Luffy já estava chamando a atenção de todo mundo de One Piece. Acontece que o pirata do Chapéu de Palha conseguiu se tornar forte graças ao seu esforço e à sua criatividade, onde desde a sua infância, ele treinando ao lado dos seus irmãos, o Sabo e o Ace, ele aprendeu a utilizar ao máximo a sua força, a força da sua Akuma no Mi, uma paramécia que poderia ter péssimos poderes com qualquer outro usuário. A fruta que o Luffy comeu enquanto ainda era bem jovem o permite esticar o seu corpo, apenas esticar o seu corpo, sendo então uma paramécia de manipulação corporal. Essa fruta inicialmente parecia até mesmo ser péssima para combate, completamente inútil. A gente viu o Ace falando isso algumas vezes, porém o Luffy mudou isso completamente. Ele conseguiu utilizar sua fruta para lutar, aprendendo como impulsionar os seus socos através da sua elasticidade, assim como ele também conseguia levar os seus chutes e os seus socos para muito longe, esticando seu corpo. Isso também deixou ele muito mais forte. Afinal, o modo como ele impulsionava os seus movimentos com a sua elasticidade também tornava os seus movimentos muito mais fortes. Além disso, pelas batalhas que ele viveu desde muito jovem ao lado do Sabo e do Ace, ele então possuiu naturalmente uma força sobre-humana. Afinal, a gente via que ele sempre enfrentava alguns perigos que não eram normais de ser enfrentado. Ou seja, desde muito cedo a gente descobriu que a fruta do Luffy não seria tão incrível como a gente conheceu. E isso caso qualquer outra pessoa tivesse recebido aquele poder no lugar do pirata do Chapéu de Palha. Ou pelo menos é isso que a gente acreditava inicialmente, que seria uma fruta ruim caso não fosse o Luffy que tivesse. Mas tudo isso parece estar mudando. Afinal, durante os acontecimentos mais recentes do mangá, a gente viu que a Akuma no Mi do Luffy possui uma importância única no mundo de One Piece. Uma importância que pode ser ainda maior do que a fruta do Law, por exemplo, que é conhecida como a fruta suprema. Isso porque a fruta do Law tem a sua importância conhecida como o poder que pode mudar todo mundo e até mesmo trazer o poder da imortalidade. Doflamingo acreditava que com este poder ele poderia se tornar o rei do mundo de One Piece e além disso, a Sekai Seifu acreditava na mesma coisa. Todo mundo dava uma importância gigantesca para o poder dessa fruta e dessa forma a gente viu como a marinha, os piratas, Don Quixote, também o Law e o Coração lutaram muito para tentar conseguir aquele poder. Neste momento descobrimos que aquela fruta havia se tornado, ou pelo menos foi apresentada, como a fruta mais importante entre todas as frutas de One Piece. Porém, pode existir ainda um poder que seja maior do que a fruta que é conhecida por todo mundo, a fruta que todo mundo queria. Pode ser que um poder que tenha muitos segredos seja realmente mais importante, um poder que guarde segredos conhecidos apenas por poucos, por aqueles que realmente estão controlando tudo, os nobres mundiais de mais alto ranking, os Gorosei. Afinal, os Gorosei sabem da importância escondida na fruta do Luffy, a fruta de borracha. Isso porque no passado, o grupo secreto que recebia ordens diretas dos nobres mundiais, a Super Paul, eles foram enviados em uma missão de transporte e proteção, justamente para proteger a Gomu Gomu no Mi. Sabemos que as frutas, elas são unicamente e todas são de extremo valor, mas possivelmente uma fruta qualquer não teria tanta atenção da Sekai Seifu, para assim eles iniciarem uma missão super secreta para proteger, dando a ela um grande valor e uma grande importância. Depois disso percebemos que além do mais alto ranking da Sekai Seifu, algumas outras poucas pessoas também sabiam da importância dessa Akuma no Mi a ponto de atacar a Super Paul para conseguir aquele poder. Estamos falando do Shanks e da sua tripulação. O Shanks foi para o mar junto com a sua tripulação e iniciou uma batalha com o único objetivo de ter aquela fruta. E depois disso, ele acabou deixando que fosse levado pelo Luffy. Por isso que todos os companheiros de tripulação do Shanks ficaram completamente espantados quando eles perceberam que aquele garoto havia comido aquela Akuma no Mi. Não era simplesmente porque o Luffy comeu uma Akuma no Mi, era porque o Luffy comeu aquela Akuma no Mi. Apenas eles sabiam da importância daquela fruta. Porém, sabemos que o Shanks tem uma grande confiança no Luffy. Inclusive, ele enxergou naquele garoto o antigo rei dos piratas que no passado foi o seu capitão. E dessa forma, o Luffy permaneceu com esses poderes até hoje, onde ele recebeu um legado do rei dos piratas que foi passado pelo Shanks, o Chapéu de Palha. Então teríamos que precisar entender qual seria o verdadeiro poder da fruta do Luffy, pois ele poderia não estar usando o verdadeiro poder da sua Akuma no Mi, mas sim ter levado ao máximo a ponto de despertar apenas uma das suas funções, o poder da elasticidade, e não ter descoberto a real função da sua fruta. Afinal, o próprio Oda ele já havia dito que a fruta do Luffy, que é a Akuma no Mi do
Luffy, ou melhor, que os poderes de elasticidade da Gomu Gomu no Mi não era assim um poder muito incrível, um poder super supremo. Porém, com as informações mais recentes do mangá, a gente vê que pode realmente o Luffy não estar utilizando seu verdadeiro poder, o verdadeiro poder ou a verdadeira importância da fruta. Como sabemos, as Akuma no Mi, especialmente as paramécias, possuem mais de uma forma de usar os seus poderes, mesmo antes da fruta ser completamente despertada, como por exemplo o Doflamingo, que conseguia criar os fios e também ele era capaz de manipular esses fios à vontade. Também a gente tinha o poder do filho da Big Mom, do Katakuri. Ele também, mesmo antes de despertar sua paramécia, ele também podia criar e manipular um Mochi à vontade. O mesmo acontece com Nico Robin, afinal ela sempre foi capaz de criar, replicar partes do seu corpo como ela bem entendesse. E recentemente a gente viu que este poder deu a ela uma capacidade de transformação. Vimos inclusive ela utilizando uma transformação demoníaca para vencer uma Tobiropo. Porém o Luffy permaneceu apenas com uma única capacidade. A sua paramécia só tinha um poder, a capacidade de esticar o seu corpo. E ele apenas revelou esse poder de elasticidade. E talvez não porque ele tente esconder o seu verdadeiro poder, mas sim porque ele só conhece essa capacidade da fruta. Afinal, esse foi o poder que ele descobriu logo depois que ele comeu aquela Akuma no Mi. E a partir desse momento, então, ele treinou ao máximo para conseguir entender como usar a elasticidade ao máximo. Ele foi até o limite do poder da elasticidade porque era o único poder que ele conhecia. Dessa forma, ele pode ter um segundo poder escondido, o poder que realmente interessa a Sekai Seifu e que o Shanks tentou impedir que ficasse nas mãos daquele grupo, que controla todo mundo de One Piece. Ou talvez uma segunda possibilidade é que a fruta do Luffy seja utilizada por alguma figura importante do passado, como por exemplo o próprio Rei dos Piratas ou até mesmo o próprio Roxy Dizzyback, que são pessoas que a Sekai Seifu temia muito e por isso tentaram esconder ao máximo as suas existências, o que eles fizeram e também os seus poderes. E então, caso tenha um grande usuário do passado dessa mesma fruta, o Luffy não sabia como ele usava o seu poder e estava usando de uma forma completamente diferente. E então, com essa segunda possibilidade, pelo Luffy estar usando de uma forma diferente, faria sentido os nomes como o próprio Garp, o avô do Luffy, que viveu as batalhas do passado, não reconheceu os poderes dessa fruta, não reconheceu os poderes que eram utilizados pelo seu neto, mesmo ele sendo um nome importante para a marinha. O Garp é o herói da marinha, mas ele não sabia sobre a importância dessa fruta, apenas os Gorosei tinham esse conhecimento e o Shanks também. Enquanto isso, o Luffy teria usado uma função secundária dessa sua fruta, até os dias atuais, ou seja, ele só usou o poder da elasticidade, conseguindo fortalecer ao máximo os poderes da sua elasticidade, tendo então mudado a forma como a Gomu Gomu no Mi era utilizada. Ele teria usado de uma forma completamente nova, sem saber, sem nem ter percebido isso. Afinal, se a gente analisar o que realmente significa o despertar de uma Akuma no Mi, a gente chega à conclusão de que ao dominar completamente o uso inicial da sua fruta, conseguindo dominar ao máximo os poderes que ela provém, você é capaz de despertar um segundo poder que na verdade é um segundo uso do mesmo poder. Novamente vamos usar o Doflamingo como exemplo de despertar, afinal a gente acompanhou que ele sempre foi capaz de criar e manipular os fios como ele bem queria, pelo menos com o poder inicial de controlar e criar. Porém, depois de um certo tempo, depois dele dominar ao máximo, ele desbloqueou um novo poder que ainda era um poder de fios. A fruta despertada conseguiu um novo atributo e no caso dele, que já tinha os poderes de criação e também manipulação de fios, ele conseguiu a habilidade despertada de transformar tudo em corda. Como a gente viu no anime e no mangá, ele transformava tudo em que era tocado em fios. Ele conseguia assim, dessa forma, criar e manipular os fios à vontade e manipular os fios transformados também, conseguindo um poder novo que ao mesmo tempo ainda era um poder único, ainda era o poder da fruta dos fios. Agora o Luffy, ele tem um poder totalmente único no mundo de One Piece, afinal Garp, Sengoku, outros piratas do passado não reconheceram a fruta do Luffy e nem imaginavam a sua importância, diferente do Shanks e dos Goroseis que sabiam da verdade. A mesma coisa acontecia com o Usus também, ele sabia que a fruta do Luffy era importante por causa da missão que ele recebeu de proteger, porém, mesmo fazendo parte da Silver Paw, ele não fazia ideia dos motivos disso, não sabia qual a importância da fruta do Luffy. E pode ser que o Luffy, como a gente citou, que tenha dominado ao máximo todos os poderes da sua fruta na questão de elasticidade, ele conseguiria mudar completamente a sua forma de usar o seu poder, despertando um novo poder da elasticidade, já que a gente viu que ele consegue alterar o seu corpo de maneira diferente do que antes, e isso ele faz há muito tempo. Afinal, desde a criação das suas marchas, dos Gears, ele já estava usando a condição de elasticidade diferente para mudar o metabolismo do seu próprio corpo, não apenas para se tornar elástico, mas sim para mudar completamente o seu metabolismo, se tornando mais ágil, mais forte, e também, como a gente viu no Gear 3, por exemplo, ele conseguiu utilizar manifestações externas para deixar ainda mais poderoso o poder da sua Akuma no Mi. O Luffy teria então conseguido elevar ao máximo a capacidade de esticar a sua fruta, uma capacidade que ele apenas utilizou das maneiras possíveis, e era completamente diferente de como seria utilizada por usuários do passado ou pelo usuário que tornou aquela fruta importante para Sekai Seifu, tendo então um poder totalmente único, que é o poder despertado da elasticidade da fruta. Afinal, como eu comentei, essa fruta só ficou forte, uma fruta elástica só se tornou importante porque
era utilizada pelo Luffy. Ao mesmo tempo, muita gente teoriza que o verdadeiro poder da fruta seja algo que permitiria talvez a Sekai Seifude apagar toda a história, ou até mesmo que tenha envolvimento com o usuário do chapéu de palha gigante. E eu achei interessante a gente comentar sobre isso, porque o Luffy então teria conseguido elevar ao máximo a capacidade de esticar da sua Akuma no Mi, despertando, mudando, elevando os poderes da elasticidade, mas ele não queria despertar completamente a sua fruta porque não conhecia uma segunda função ou segundo modo, o modo usado no passado. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso. Eu achei interessante e decidi comentar com vocês de uma forma mais explicativa e detalhada. Comenta aí embaixo no vídeo o que você acha, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!